Boa noite, queridos. Mais uma vez. Antes de começarmos a palavra, vamos passar mais um momento de intimidade com o Pai. Sentados mesmo como vocês estão, feche seus olhos. Acalma o teu coração. Respira fundo. Busca dentro de você essa presença maravilhosa, que é a presença do Espírito Santo. Busca dentro de você essa presença, essa luz poderosa que é a luz do Pai. Expresse para Ele uma adoração, expresse para Ele um amor. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado pela comunhão, mas principalmente, muito obrigado por Tua presença. Nós te adoramos, Deus. Pai querido, eu te amo muito, 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 muito. O Senhor é a minha vida. Muito mais do que o ar que nós respiramos, muito mais do que a própria existência. Nós te adoramos porque nós sabemos que sem ti não somos nada. E se hoje nós existimos, é porque um dia nós fomos gerados no teu coração, como filhos. E hoje nós estamos aqui para te dar de volta o amor que nós recebemos de ti. Eu te adoro, Deus. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro. Espírito Santo, Tu és maravilhoso. Te agradecemos por tudo estar dentro de nós, suportando muitas vezes tantas situações que o Senhor enxerga dentro de nós, tantas situações carnais que o Senhor enxerga dentro de nós, mas mesmo assim, por amor, o Senhor permanece dentro de nós, nos amando. O que nós te dizemos é: não desista de nós, porque nós queremos continuar contigo. Mesmo com as falhas, mesmo muitas vezes te desagradando, mas nós queremos continuar firmes com o Senhor, porque nós te amamos demais. O Senhor é a nossa vida. E como nós poderemos viver sem a Tua presença? Como nós podemos existir sem o Senhor? Muito obrigado por o Senhor estar dentro de nós, Espírito Santo. Nós te adoramos, Espírito Santo. Te adoramos, Jesus. E Pai, o Senhor é inigualável. Não tem como expressar. Não tem palavras que possam expressar o sentimento que nós temos pelo Senhor. Por isso nós te agradecemos pela oração em línguas, porque ela é a expressão mais profunda daquilo que está no nosso espírito para com o Senhor, do quanto nós te amamos e do quanto nós queremos te servir. Muito obrigado mesmo. Toma conta deste momento. Entregamos a Ti a nossa boca, entregamos a Ti o nosso entendimento, para que mais uma vez o Espírito Santo venha revelar-se a nós, trazendo para o nosso coração, para a nossa mente, entendimento sobre quem o Senhor é, sobre aquilo que o Senhor quer de nós, entendimento sobre a Tua presença, entendimento espiritual, que é o que nós precisamos, porque nós somos espirituais, nós queremos viver pelo Espírito, nós queremos andar pelo Espírito, nós queremos estar em Ti cada vez mais. Nós te amamos, Deus, muito, 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 muito mesmo. Nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! O pastor Alexandre falou aqui, mencionou sobre uma situação de temor ou de, vou dizer temor, mas em que ele pensou em morte, coisas desse tipo. E essa semana, esses dias, né, eu passei por situações também parecidas. E, na verdade, já há alguns dias o Espírito Santo vem colocando no meu coração um entendimento sobre algumas coisas, sobre as coisas que são de fato importantes, as coisas que realmente fazem a diferença, as coisas pelas quais nós devemos realmente nos importar. No mês passado,
Minha esposa, ela passou por uma cirurgia, e enquanto eu estava ali aguardando a enfermaria pela cirurgia dela, foi uma cirurgia grande, foi retirada de um rim, estava parado, lá no HU. Ela desceu meio-dia para o centro cirúrgico, eu voltei para a enfermaria, fiquei ali orando em línguas. E aí o diabo começa a trazer à memória várias coisas, temores, né? É assim que ele trabalha aqui na nossa mente, né? Vai trazendo temores, situações, e ali quando eu orava em línguas, quando eu estava ali na comunhão, e também os pessoas começam a trazer as memórias, as experiências e tudo aquilo que a gente tem vivido nesses 25 anos de casado. Não sei como você na situação, vamos ficar pensando as coisas. E aí foi passando, só que sempre com a tranquilidade no meu coração. Às 7h30 a cirurgia, 7h30 da noite, às 19 horas a cirurgia terminou. Avisaram, ela saiu do centro cirúrgico para a UTI. E aí todo o processo normal de recuperação. Sábado, no domingo voltou para a enfermaria, na terça-feira estava em casa. E está com 1 mês e 1 semana de cirurgia, está tudo tranquilo, graças a Deus. E aí nessas horas a gente começa a pensar quais são as coisas que realmente importam para a gente. Quais são as coisas que ficam de fato. Daquilo que é a nossa vida. A gente pensa assim, o que nós vamos levar para o céu? A irmã mencionou aqui sobre... Pode ser, querido, Deus abençoe. A irmã falou sobre ir para o céu. O hino que a irmã cantou também fala sobre isso. O que nós vamos de fato levar daqui? Quais são as coisas que nós vamos realmente levar para lá? Já temos a certeza que não vamos levar nada. Mas nós vamos. Nós vamos estar lá. Então daqui o que nós levaremos? Sabe o que nós levaremos? As memórias. Quem nós somos? São as suas memórias, são as nossas memórias que fazem de nós quem nós somos. Estava conversando com o irmão, ele tem uma neta de 5 meses, ela tem 5 meses, ela em 5 meses ela tem memória de 5 meses. Aquilo que ela conseguiu juntar até hoje. Então ela já me conhece, já conhece o pai, já conhece a mãe bastante, que é quem alimenta, já conhece a avó, já conhece algumas coisas, já conhece alguns ambientes da casa. Se ela acabar abusada de estar no quarto, aí a gente pega, leva para a sala, ela já fica... Né? Quem criou filho sabe como é. Memória de 5 meses, é aquilo que ela conseguiu juntar até agora. O que nós juntamos esses anos todos? E são memórias de quê que nós levamos? São memórias das nossas relações, dos nossos sentimentos, das pessoas que estão à nossa volta, das pessoas que servimos e das pessoas que nos servem, das pessoas que nós amamos e das pessoas que nos amam. Deus é amor, não é amor? E o amor, ele requer o quê? Requer um relacionamento. Esse relacionamento ele vai gerar o quê? Vai gerar memórias de quantas vezes nós nos relacionamos. Quantas vezes nós estamos com Deus. Quando nós entramos em comunhão com Ele, o que é que nós fazemos? Nós lembramos, a irmã falou, poxa, um dia eu estava no lamaçal. E aí eu me lembro. Mês passado eu assisti um filme muito triste, mas assim que me marcou muito, na Netflix, chamado Meu Pai, que é um filme sobre um senhor que ele estava com Alzheimer. Todos os filmes de Alzheimer que eu já assisti, ele mostra as pessoas de fora lidando com uma pessoa que tem Alzheimer. Esse filme, ele é como se fosse a memória dele. Então assim, tem hora que ele reconhece a filha, tem hora que ele não reconhece, é como se fosse a visão dele. E aí mostra, ficou muito bem montado, inclusive eu acho que até o Oscar ano passado, alguns Oscars. E mostra na visão de uma pessoa que tem hora que lembra, tem hora que ele não lembra, tem hora que sabe, tem hora que não sabe, e aí a memória dele trai ele em várias situações. Tem hora que ele acha que chegou, mas ele está saindo. Tem hora que ele acorda achando que é um dia e depois é outro. E aí é uma situação complicada, tem uma parte do filme que ele fala assim, eu sinto, ele começa a chorar e fala assim, eu sinto como se eu fosse uma árvore e que minhas folhas estivessem sendo levadas pelo vento e eu vou deixando de existir. Só que saudável ele era, o físico estava bom.
corpo, o coração estava bom, mas a mente não estava. Um fantástico domingo falou sobre um jornalista, Maurício Kubrusli. Ele tinha um quadro no Fantástico chamado Me Leva Brasil, acho que era isso. Não sei se vocês viram. Ele não apareceu, ele continuou, trouxeram ele para cá. Aí no final mostraram um vídeo dele no sul da Bahia, caminhando com um cachorro, e falaram assim: Maurício Kubrusli está com demência lobofrontal, ou seja, ele não se lembra das coisas que ele fez. Ele está jornalista, pessoa estudada, né? Pessoa que lia muito, e aí ele está sem memória, pessoas com amnésia. Lembrar das coisas. Você vai dizer, pastor, mas isso é uma coisa da mente, uma coisa da conversa do mundo. Será que tem isso na Bíblia? Será que Jesus em algum momento falou isso para a gente? A gente pode começar isso lendo em Marcos 8. Vamos passar em alguns textos e vamos começar em Marcos 8. Uma das coisas mais fáceis de acontecer conosco, sabe qual é? Nos esquecermos das coisas. Não. 8:14. Marcos 8:14. As coisas mais fáceis é nós nos esquecermos das coisas. Principalmente de coisas boas. Principalmente daquilo que Deus fez conosco. E aí quando eu comecei a meditar nisso esses dias e comecei a selecionar alguns textos, quantas vezes Deus chama o povo, tanto no Velho como no Novo Testamento, dizendo assim: se lembre de quem eu sou. Se lembre. Se lembre. Não se esqueça. Se lembre, eu sou o mesmo. Se lembre, eu sou Deus. Olha o que eu já fiz, olha quem eu sou. Se lembre, não se esqueçam. Tragam a memória. Esse é um exemplo disso. É bem simples essa parte, eu achei bem interessante ela. Vamos lá. Marcos 8:14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar os pães e no barco não tinham consigo nenhum pão sequer. Os discípulos entraram no barco de Jesus e esqueceram de levar o pão. E Jesus então preveniu e disse assim: olha, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então eles discutiam entre si e falavam assim: ele está falando isso porque nós não trouxemos o pão. E Jesus, percebendo eles, perguntou: por que vocês estão discorrendo sobre não ter pão? Ainda vocês não consideraram? Ainda vocês não compreenderam? Vocês têm um coração endurecido, os seus olhos não estão vendo, vocês não têm ouvido, vocês não ouviram, vocês não se lembram. Vocês estão preocupados com um cesto de pão, com um saco de pão, e vocês não se lembram do dia que eu parti 5 pães para 5.000. Quantos cestos de pedaços vocês recolheram? Se lembre, vamos lá, busca a memória aí. Quantos cestos? Responderam eles. 12. E de quando eu parti 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam ele, 7. E Jesus então lhe disse: vocês não compreenderam ainda? Vocês estão preocupados com pão? Guardai-vos do fermento dos fariseus. E qual era o fermento dos fariseus? Era não lembrar daquilo que Deus fez. Era a incredulidade gerada por aquilo que Deus fez. O fermento dos fariseus é a incredulidade que é alimentada pela falta de memória do que Jesus fez. Jesus chegou para vocês: eu fiquei vendo vocês falando aí sobre pão, 1 pão, 2 pães, vocês estão preocupados com isso. Nós esquecemos o pão. Esqueceram do pão e esqueceram que eu multipliquei. Lembra quantos foram? Aí acho que eles baixaram a cabeça e falaram assim: 7.000. Beleza, tudo bem. E na outra vez, lembra também de novo, foi 2 vezes, para vocês se lembrarem, se lembrem, não se esqueçam.
Vocês estão preocupados com pãezinhos, quando eu já fiz muito mais do que isso? Será que eu mudei? Cuidado com esse fermento que contamina vocês e faz vocês esquecerem de quem eu sou. Cuidado com o fermento de Herodes, cuidado com o fermento da incredulidade. Isso, queridos, não é uma coisa fora. Isso estava dentro deles, de todos eles. Porque eles falam assim, ó, Jesus está bravo com a gente, tem que esquecer o pão. O problema não é o pão, ou o fato de esquecer o pão. O fato é que eles acreditavam, ou eles esqueceram que Jesus era poderoso para fazer água virar pão no meio do mar, para fazer barco virar pão, para fazer cair pão do céu como caiu no maná, não importa como. O problema não é o pão, o problema é a incredulidade pela falta de memória. Continue. João, dá um pulo aí na sua Bíblia. Vai marcando esses versículos, eu quero fazer uma linha de entendimento para vocês verem como a falta de memória, ela faz com que a gente fique abatido. A gente fica triste, chorando engano. E o diabo, ele é esperto em fazer isso. Ele é esperto em fazer a gente esquecer das coisas que Deus fez e fazer ele lembrar a gente, ele lembra a gente das coisas que ele pode fazer. Ele é esperto nisso. Ele é esperto em fazer a gente ficar incrédulo. Em que sentido? Não se lembrar de que Deus é um Deus provedor, de que é um Deus que cura, de que é um Deus que sabe, de que é um Deus que providencia tudo, e ficar olhando para a necessidade, para a falta, para as coisas. Ele faz essas coisas na mente da gente. Só que a gente precisa trazer a memória. E quem é que faz isso dentro de nós? Quem é que traz a memória? Quem é que nos ajuda a lembrar das coisas que nós precisamos? João 14. Em João 14, tem a oração sacerdotal de Jesus. E na oração sacerdotal, abriram João 14? João 14, versículo 23. Vou começar do 21. João 14, 21, amém? Nós conhecemos esse texto. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás a manifestar-te a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Guardará. Aonde? No coração. O Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E as palavras que estás ouvindo não é minha, mas do Pai, que me enviou. Versículo 25. Eu estou dizendo isso, eu tenho dito isto, estando ainda convosco. Ou seja, eu estou falando para vocês aqui. Aqueles que estão me amando estão guardando o que eu estou dizendo. Vai guardando no coração. É a frase mais importante sobre Maria, mãe de Jesus. E Maria pegava, escutava do anjo e guardava essas coisas no coração. Você guarda no coração, sabe para quê? É para usar depois. Você guarda uma coisa para quê? O que não pensa, o que é que você faz? Você joga fora. Mas aquilo que você presta, que serve, que tem utilidade, você guarda porque você sabe o quê? Uma hora eu vou usar. Você guarda no coração. E aí o que acontece? Isso eu tenho dito a vocês, que eu estou com vocês aqui. Guardem as minhas palavras. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, o Espírito Santo está onde hoje? Dentro de nós. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará... Repitam. Trazer a memória de tudo que eu vos tenho dito. Olha, aquele que me ama, guarda o que eu estou dizendo. E uma vez que está guardado, o Espírito Santo ele traz a memória. Ele vai. Quando nós buscamos a comunhão com o Espírito Santo, quando nós oramos, quando nós estamos ali orando em línguas, quando nós estamos com Ele, ele traz a memória. Poxa Deus, é mesmo, eu me esqueci. Eu já chorei diante de Deus por coisas que eu estava ferreado, de repente ele faz aqui aquele estado e fala assim: por quê? Você está preocupado? Se esqueceu, foi? Se esqueceu, foi? Falou, pai, desculpa, eu esqueci.
Espírito Santo foi e trouxe à memória as coisas que nos tenho dito. E ele fala assim: deixe-nos a paz, a minha paz nos dou, não como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, porque quando você se lembra daquilo que eu falei, você descansa. Porque vocês estão preocupados com o pão. Se lembra que eu multipliquei, descansa. Descansa o coração, lembra, traz a memória. Vai buscar lá atrás, vai puxar na memória. Pergunta ao Espírito Santo que ele vai trazer para nós aquilo que são as memórias, aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós guardamos. E, queridos, aquilo que você é hoje é a somatória das coisas que você lembra. Você encontra alguém que não faz tempo que você não via. Rapaz, tem um turbilhão de memórias. Um turbilhão de situações. Ou então, quando você tem algo assim que chama atenção, eu tive um primo que faleceu, está com 15 dias, um primo muito chegado, muito próximo, muito próximo. Eu estava com ele lá passei a noite com ele no HGE, ele chegou de entrada de dia, eu passei a noite com ele, na madrugada ele piorou, mandaram ele para casa, porque ele entrou na área amarela, e quando foi às 8h30, ligaram dizendo que ele havia falecido. E aí, nós passamos um pedaço da noite no velório, depois passamos a tarde lá, e na hora que me deram a palavra do culto para falar, nossa, explodiu na minha mente assim um turbilhão de memórias, de coisas. E aí, lógico, né? Ninguém é de ferro, as lágrimas vêm. Sim, faz parte, e é importante, tem que ser. Mas as memórias, e quando eu penso hoje nas pessoas que eu convivo, como eu procuro ser verdadeiro e amável com cada uma das pessoas, porque essas memórias é que são importantes. E você pensa assim: pastor, mas são memórias do mundo, são memórias que ficarão aqui, são memórias que nós vamos esquecer delas. Muitas pessoas perguntam se nós vamos nos lembrar das coisas do céu. Não tem essa dúvida. Eu tenho um posicionamento de fé, e eu vou dizer para vocês agora qual é o meu posicionamento de fé. Abra sua Bíblia em Lucas 16. Também uma passagem bastante conhecida. E nessa passagem eu percebo como as memórias, elas são importantes, porque são as memórias que fazem de você o ser humano que você é, mas também são as memórias que fazem de você o ser espiritual que você é. Porque você tem memórias com Deus, não tem? Você não se lembra da sua comunhão com Ele, da sua vida com Ele? Das coisas que Ele fez na sua vida? Você não se lembra dos milagres? Você não se lembra das transformações? Você não se lembra da comunhão? Você não se lembra de tudo que você passou? Então, Lucas 16, 22. Esse exemplo é o exemplo em que Jesus contou uma parábola de Lázaro e o rico. Conhece essa parábola? Então, eu só quero ler um pedaço para vocês. Eu quero ler no versículo 22, que fala assim: aconteceu. Abriram, amém? Amém. Observe. Primeiro, Jesus não contaria uma parábola que fosse mentirosa. Então, toda a parábola de Jesus, ela traz para a gente um fundo de verdade, porque é um exemplo para a gente aprender sobre as coisas. Ele está falando aqui sobre a eternidade, sobre os valores da vida. E ele falou assim: aconteceu de morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão, ao paraíso, e morreu também o rico e foi sepultado. No inferno estava ele em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Se ele viu Abraão, é porque ele tinha memória de quem era. Se ele viu Lázaro, o mendigo, é porque ele conhecia ele e ele reconheceu. Amém? Ele reconheceu. Ele olhou lá no abismo e viu. Ele reconheceu. No inferno, ele estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Porém, disse Abraão: Filho, lembra-te
de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males, agora porém aqui estou, ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós, de sorte que os que estão de lá não podem passar para cá, né? E os daqui não podem passar para lá. Então ele replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna. Isso quer dizer que ele se lembrou dos seus pais. Porque eu tenho 5 irmãos. Ele se lembrou dos seus irmãos. Para que eles deem testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, e ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, Abraão, se alguém dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvirem Moisés e os profetas, tampouco se deixará persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Jesus contou uma parábola de uma situação que aconteceu pós-morte. Por que é Abraão nesse exemplo aqui? Porque foi algo que aconteceu, segundo a parábola de Jesus, antes de Jesus ter morrido na cruz. Então, aqueles que morreram antes de Jesus ter morrido na cruz estavam no seio de Abraão, onde Abraão estava aguardando então a redenção. E o outro morreu e foi para o inferno, para o Hades. Mas eles lá se lembraram. Quando chegar no céu, nós vamos nos lembrar de quantas pessoas nós abraçamos, de quantas pessoas nós amamos, de quantas pessoas nós servimos. Vamos lembrar de estar aqui com vocês. Vocês vão se lembrar de mim. Por quê? Porque isso é uma relação de amor. Ah, mas nós vamos nos lembrar da tristeza? Nós vamos nos lembrar de que fomos tristes um dia. Não é ser triste. É se lembrar de que fomos tristes um dia. É como, por exemplo, uma pessoa quando casa e está muito feliz no casamento, ele se lembra de quando ele era solteiro, mas ele não lembra com tristeza, porque agora ele está casado. Uma pessoa quando passa por uma situação de tristeza qualquer e isso passa, ele se lembra. Só que isso não lembra mais para ele, não é mais triste porque aquilo já... E a palavra diz que todas as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Nós vamos nos lembrar, mas nós vamos olhar para frente e falar assim: Pai, nós passamos, mas agora nós estamos aqui, não teremos tristeza. Vamos saber o que é a tristeza. Um dia lá, quando eu vivia na terra, eu tive uma tristeza lá, mas foi pequena comparada à glória, comparada à presença. Então, nós vamos levar nossas memórias. Por quê? Porque são elas que nos fazem entender o quanto Deus nos ama, que nos fazem entender o quanto nós amamos a Deus, e são as nossas memórias que nos fazem entender o sacrifício de Jesus na cruz. São essas memórias que nos fazem entender o quanto Deus se importa conosco. São essas memórias que nos fazem entender o quanto nós somos queridos por Ele, e o quanto foi difícil para Jesus morrer naquela cruz e suportar todas as dores e enfermidades. E nós vamos dar aquele abraço nele e falar assim: eu lembro tanta coisa que eu fiz errado, e mesmo assim o Senhor não me abandonou. Eu lembro quanto eu fui incrédulo, mas o Senhor estava lá comigo todos os dias. E Ele falou: eis que estou convosco todos os dias. Essa questão da memória é tão importante. Jesus ele deixou dois rituais específicos para a gente fazer. Quando eu falo de ritual, eu falo o que chama de dogmas ou de agora eu esqueci a palavra que fala em relação, que é o batismo e a ceia. O batismo, quando nós nascemos de novo. Tradição não é a palavra, é outra palavra, estou tentando lembrar aqui. O batismo significa que nós morremos para o mundo e nascemos de novo, e a ceia. Em relação especificamente à ceia, quando nós lemos lá em Coríntios aquilo que ele falou lá no dia da Páscoa, né, tendo tomado o pão, comeu e disse: fazer isso, hein? E tendo tomado o cálice,
Disse: esse é o cálice da nova aliança. Não é isso? Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim, até que eu... Por que ele deixou isso? Ele falou assim: olha, não se esqueça. Esse sangue, esse vinho significa aquilo que eu fiz por vocês. Não se esqueça. Se lembrem. E Jesus chega lá no barco e fala assim: vocês estão cegos? Vocês estão cegos? Vocês estão aí de novo entrando numa picuinha besta por causa de pão, porque não fizeram. Você acha que eu estou preocupado com isso? Vocês se esqueceram de quantas pessoas nós alimentamos com 5 pães e quanto sobrou? Quanto foi? 7. Pois é. Se lembrem. Tragam à memória as coisas que eu tenho feito por você. Muito importante em trazer à memória. Eu já conversei com vários casais em pé de briga. E aí a primeira coisa, quando eu vejo um casal discutindo nessa separação, e vai ou não vai, eu falo assim: vamos fazer uma coisa aqui? Primeira coisa que tem que fazer, vamos relembrar que vocês se amam? Para um pouquinho, esquece a confusão, volta lá atrás. Vocês lembram que um dia vocês foram apaixonados? Uma vez eu fiz isso com um casal e eles começaram a chorar na minha frente. O que aconteceu? Eu esqueci. Pastor, eu nunca imaginei que ele fosse levantar a mão para mim. Aí ele fala assim: eu também nunca imaginei, mas eu esqueci. Por que esqueceu? Como é que ele deixou de amar? Está vendo a arte do diabo, a sutileza como ele faz? Eu não vou mais para a igreja, faz uns tantos anos que eu não vou para a igreja. Mas por que você não vai para a igreja? Eu fui crente uma vez, eu me converti, Deus fez um milagre na minha vida, mas aí um dia as coisas foram acontecendo, e eu me envolvi com os problemas da igreja, e aí eu esqueci quem eu sou, esqueci do amor. E que Jesus fala numa das cartas lá: lembra onde caístes? Lembra do primeiro amor? Lembra quem você é? Mais importante do que lembrar quem você é, lembra quem eu sou. Lembra, traz a memória. Diz, a memória é muito importante. Quem nós somos. Eu procuro muito preservar pela memória. Esses dias eu fiquei pensando muito nisso, como é importante lembrar das coisas. Às vezes eu sento e minha esposa começa a lembrar das coisas que nós passamos, das dificuldades, das alegrias, das aventuras. E em janeiro agora nós viajamos para Cuiabá de carro, 3 dias, e aí foi a primeira viagem que eu fiz com o meu genro. A Rebeca estava grávida ainda da Helena, e de vez em quando a gente senta e lembra assim: rapaz, lembra aquele almoço ruim que a gente comeu lá, não sei aonde? Rapaz, lembra, aquele estava ruim, aí aquele outro, rapaz, lembra aquela paisagem? Rapaz, lembra aquilo? Lembra, rapaz, precisa viajar de novo. Estou precisando viajar de novo. Não está nem com 10 meses que a gente viajou. Por quê? Porque isso, a memória ativa. Lembrar de coisas. Quando você estiver triste, quando o diabo começar a colocar incredulidade no seu coração, entra no seu quarto e fala assim: Espírito Santo, me lembra, porque ele traz a memória das coisas que... Senhor, eu te amo. Me faz eu me lembrar, queridos, como funciona. Me faz eu me lembrar porque que eu... Me lembra por que eu estou indo para a igreja? Me lembra por que eu preciso ir? Me lembra por que eu preciso abraçar aqueles irmãos? Me lembra por quê? Me lembra por que eu estou fazendo o que eu faço? Me lembra por que eu estou nesse lugar? Me lembra por que eu preciso abraçar meus filhos? Me lembra por que eu estou casado com essa pessoa? Porque a gente esquece, o tempo vai passando, sabe? Nossa, não fazia, foram 3 anos que eles passaram. Eu acho que não fazia 1 ano que Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes, e eles estavam esquecendo. Quando Jesus foi levado ao céu, o que eles começaram a fazer a partir dali? Eles começaram a se reunir e lembrar das coisas. Lembra dos discípulos de Emaús?
Lembra? E eles estavam indo-se embora, choramingando. Eu amo essa passagem, é uma das passagens que mais me emociona na Bíblia. Eles estavam indo, choramingando, os dois. Paz, morreu, né? Poxa, dá pra até que eu acreditei, sabe? E aí alguém para com eles no caminho e começa a estar falando sobre o quê? Pai, quem é você que não soube dos acontecimentos de Jerusalém nesses dias? Conta aí, tem que saber. E aí, à medida que eles foram contando, eles foram. Eita, chegou lá, e aí, pai, fica com a gente aqui, a companhia é boa. Tem até uma canção antiga, né? Entra, Senhor, e assim mais tarde, tens meu coração. Lembrei da minha avó agora. Lembrei. E aí, eles entraram com Jesus. Jesus pegou o pão e falou assim: agora que eu vou fazer eles lembrarem de verdade. Quando Jesus partiu o pão, caíram as escamas dos olhos e é o Senhor. E eu achei que o Senhor estava morto. Ele, eu vivinho. Volta lá para Jerusalém. Lembra eles. Diz lá. Lembra. Lembra que eu estou vivo. Lembra que eu não morri. Lembra. E eles contaram para Pedro, eles contaram para todo mundo e voltaram alegres e inflamaram aqueles irmãos. Falaram assim: nós vimos Jesus e eles lá, Jesus estava quase esquecendo. E ele lembrou, e desses 2.000 anos, tudo que nós fazemos é ler na palavra. E quando nós lemos as palavras, porque aquele que tem os meus mandamentos, é aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos, ele guarda a palavra no coração. Nós lemos, e o Espírito Santo dentro de nós, ele faz o quê? Ele ativa a memória como nós estivéssemos lá, vendo Jesus sendo ressuscitado. Quando nós tomamos a ceia, a memória vem. Queridos, um dia desse uma vez eu estava fazendo uma ministração, ceia, eu comecei a chorar. E eu senti como se eu estivesse lá com Jesus. E ele falou assim: olha, eu estou vindo. Lembra, não se esquece, não se esqueça. Traz a memória, eu estou chegando, eu estou vivo. Eu sou Deus. Eu sou esse aqui. E o Espírito Santo traz isso com uma vivacidade tão forte de nós que parece que ele está aqui do lado, dizendo assim: olha, aguenta aí. Traga a memória. Traga as experiências que eu tenho com você, só que não é só que eu tenho com você, é também a que eu tenho com os outros, porque o mandamento é nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, e amar a Deus requer ter relacionamento com Ele e construir memórias com Ele, e amar o próximo também diz respeito a construir uma relação com as pessoas e ter memórias com ela. Afetividade, abraçar, servir, amar, servir, e vai fazendo isso até quando? Até quando chegar no céu e a parte pesada ficar para trás, e a parte das dores ficar para trás, e nós vamos lembrar, falei: Deus, lembra aquela... Eu sofri com aquela enfermidade, o Senhor me curou, como foi bom. Deus, eu passei por aquela dificuldade financeira e o Senhor foi lá e provou naquele dia, como foi bom. Eu acho que Deus não vai ter tempo no céu, né? Eterno, Ele vai sentar com cada um de nós e vai dizer assim: vai contando aí, eu quero só que você conte. Para a gente ir me lembrando, porque dos seus pecados eu não me lembro mais, eu joguei mais do esquecimento, agora das coisas boas eu lembro todas elas. Vai contando aí, vai ativando a memória. E você está no colo dele, nós vamos ter conversas, como já tem hoje, mas lá vai ser sem o peso, sem a dor, sem aquilo que nós temos ainda que nos afasta, que nos impede. Por isso que ele faz com que a gente traga a memória. Puxe da memória. Não se esqueça. Vai lá atrás. Quando você se sentir triste, você se sentir sozinho, vai lá atrás. Deus, como foi que começou? Tu lembra? E o Espírito Santo vai lembrar de quem você é, do que ele fez. O Espírito Santo vai lembrar das coisas. E vai lembrar das noites de chorando, mas que depois vem a alegria e do milagre, e de quantas vezes nós sofremos e das dificuldades. Deus voltou trazendo dificuldade agora. Estou sem pão agora. Essa é a mensagem de hoje. Lembre-se, eu estou sem pão agora. E ele vai dizer assim: você está preocupado com um pão quando eu já fiz tanto? Deus, eu estou me sentindo triste agora.
Você está preocupada com essa tristezinha quando eu já promovi tantas alegrias para você? Deus, eu estou me sentindo só agora, estou tão sozinho. Você está sentindo só, eu já te abracei tantas vezes, estou querendo te abraçar agora. Se lembre. Se lembre, traga a memória. Vai buscar, pensa. O problema nosso hoje no mundo é que nós esquecemos muito fácil das coisas. Eu trabalhei 8 anos em um lugar e no sábado, na Bienal, eu encontrei uma pessoa que trabalhou comigo nesse lugar há 8 anos e faz 8 anos que eu não trabalho. Faz 8, né? Mais ou menos. Que eu não trabalho mais nesse lugar. E faz 8 anos que eu não vi essa pessoa. Quase que eu não reconhecia. Oh, você, Roberto, e aí? E a gente passou a conversar ali, uma conversa de uma meia hora, uns 40 minutos, e só lembrando coisas, e aí eu fui para casa e parece que dá uma ativada assim no cérebro, você começa a puxar um bocado de coisa na cabeça. E uma das coisas que ela falou foi, poxa, como foi bom, tá, trabalhar com você nos 8 anos. Você foi um pastor para mim. Poxa, obrigado. Ficou gravado. No enterro do meu primo, a minha prima virou e falou assim, ele estava comigo lá em Brasília, e ele reconheceu você como um pastor. Ele disse assim, ele é um pastor. Eu reconheço, eu vejo nele. E isso foi marcante para mim, das vezes que nós tivemos comunhão, das vezes que mesmo ele sendo um primo mais velho, como irmão mais velho para mim, eu pude pastorear ele. No sentido de falar sobre a palavra, no sentido de falar sobre Deus, no sentido de trazer para a comunhão. E teve muitas dessas vezes que nós tivemos que buscar experiências que ele teve lá com o pai dele, com meu tio, que eu tive também. E nós fomos buscar as memórias de tantos anos atrás para poder ativar uma fé que estava adormecida. Estão entendendo como funciona? Tudo está aqui, ó. E Maria guardava as coisas no coração, mas quando acontecia, ela lembrava. Para que nós guardamos as coisas? Para usar quando precisa. Então nós precisamos trazer à memória aquilo que nós guardamos de Deus em nós. Precisamos trazer, ativar dentro de nós a confiança, a esperança, a certeza do cuidado, do amor. Precisamos trazer na hora da dificuldade para nós a memória de que Ele é um Pai que cuida. De trazer para nós a certeza de que Ele tem guardado para nós um lugar. E eu digo para você com toda certeza, se você acha que não vai lembrar, o Espírito Santo traz tudinho. Tudinho. Basta você sossegar o coração. Buscar lá dentro, as suas gavetas da alma. O Espírito Santo começa a trazer aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos traz alegria, aquilo que nos traz a certeza de que em nossas vidas, nós entregamos as nossas vidas para Ele. Nós somos dele. E a partir de então, Ele tem tudo sob controle. E cabe a gente só descansar. Se preocupa não com pão. Chega do outro lado do rio, vai ter pão. Fica discutindo para essa besteira não. Jesus falou para ele, se lembra aí. É só você se lembrar. Ele não precisava nem falar, era só lembrar. E estava resolvida a questão. Amém? Você coloca em pé um minuto, querido. Glória a Deus. E vamos fazer uma oração. Pai, aqui estamos nós, fechando os olhos físicos para abrir os olhos da alma e poder enxergar as coisas que muitas vezes nós temos esquecido. Muito obrigado, Senhor, porque o Espírito Santo dentro de nós está sempre nos fazendo lembrar o quanto nós somos cuidados por Ti, o quanto o Senhor nos ama. Muitas vezes nós também ficamos voltados a lembrar da incredulidade, de quanto nós muitas vezes não Te escutamos,
Mas tudo isso queremos apagar e queremos trazer à memória de que um dia nós éramos perdidos, pecadores. Muito mais do que isso. Um dia nós ficávamos batendo cabeça no escuro, sem ter para onde olhar, sem ter comunhão contigo, mas a tua luz chegou até nós. O teu amor nos alcançou. E aí o Senhor nos deu vida. E jamais podemos esquecer da vida que nós temos em Ti. Jamais podemos esquecer do Espírito Santo dentro de nós. Jamais podemos esquecer do amor que nós temos por Ti. E principalmente do amor que o Senhor tem por nós. Aqui estamos nós, Senhor, na Tua presença, trazendo a memória de que o Senhor morreu naquela cruz, perdoou os nossos pecados, levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, mas por suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos resgatados, nós fomos perdoados, e o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra do Pai. E como o Senhor mesmo disse, nós vamos lembrar do Senhor. O Senhor falou no dia da ceia: não beberei do fruto da videira até o dia em que beberemos todos juntos na grande ceia, no céu. Eu sei que o Senhor lembra do gosto do suco da uva, do vinho, e está aguardando para estarmos juntos. E nós também aguardamos, Senhor. Nós também aguardamos ansiosos, porque o Espírito Santo lembra dentro de nós o quanto nós queremos estar contigo. O Espírito Santo traz a memória espiritual de que nós somos resgatados pelo Senhor, de que nós nascemos de novo e de que o nosso coração arde pela Tua presença. Nós estejamos constantemente trazendo a memória, trazendo para nossa mente aquilo que o Senhor nos transformou, aquilo que nós somos em Ti, e o cuidado e o amor que o Senhor tem para conosco. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado mesmo, em nome de Jesus. Amém.